Sou Velzi Moreski e fui eu que criou o primeiro, eu tenho a impressão que foi o primeiro grupo de taoísmo dentro do Facebook. Porque quando eu adentrei ao Facebook, eu não encontrei nada sobre taoísmo. Então, eu decidi abrir um grupo que hoje está com 4.581 membros. Para os membros entrarem, então tem algumas perguntas que eu faço para ter ideia, ou pelo menos uma perspectiva um pouco maior do que as pessoas estão buscando através do taoísmo. Então, eu tenho observado que algumas respostas têm sido denominador comum da maioria dos membros que solicitam entrar para estudar o taoísmo dentro do grupo Taoísmo Brasil UDAM. Então, eu tenho observado que predomina a busca do conhecimento, um entendimento maior ou mais profundo sobre o taoísmo, um entendimento ou um estudo sobre a filosofia chinesa, e buscam muito paz, equilíbrio, aprofundamento no estudo, e tem algumas pessoas que buscam o taoísmo porque já estão estudando, já estão no caminho e estão buscando mais informações, mais conteúdo, mais conhecimento para aprofundar e entender ainda mais, no sentido de somar o que já sabe. Então, nesse nosso encontro de hoje, nesse nosso Ichigo Ichie, de uma forma bem informal, relaxada e descontraída, vamos conversar um pouco sobre esses denominadores comuns, né, que é conhecimento. Eu quero conhecimento. Então, mas eu quero conhecer a filosofia chinesa, a filosofia do Tao. Então, vamos começar por aqui, filosofia do Tao. É muito delicado o que eu vou falar agora, então eu vou pedir primeiro que você esvazie a sua mente de qualquer ideia sobre qualquer coisa. Fique vazio. Serene o seu coração e deixe ele receptivo. Porque como o próprio caminho do Tao nos ensina, que para você provar o chá de alguém, você primeiro tem que oferecer ou ter uma xícara vazia. Porque se a sua xícara estiver cheia, não tem como ser preenchida por um chá que está sendo servido por outra pessoa. Tem uma história zen, né? Que ela é bem assim, o discípulo é muito clássica para quem já está no mundo das artes marciais ou faz estudos de budismo, principalmente, né, as artes marciais chinesas, fala-se muito sobre o chá, onde o discípulo chega para o mestre e fala que quer conhecer o estilo do mestre. Aí o mestre fala, então vamos tomar um chá, e durante o chá eu vou falar sobre o meu estilo. E começa a encher a chavena de chá. Enquanto fala, o meu estilo é assim. E o discípulo diz, o meu também é. O meu estilo faz isso. O meu já não faz isso não. O meu estilo, o meu também, o meu não. Em outras palavras, essa história está dizendo que para cada revelação que o mestre está fazendo para o discípulo sempre derrama alguma ideia, algum conceito de concordância ou discordância do estilo do mestre. E aí o mestre, percebendo isso, continuou enchendo a chavena. E a chavena começou a derramar, porque ela estava muito cheia, e ele continuou a colocar chá naquela chavena. Aí o discípulo, percebendo isso, né, provavelmente ele achou que tinha sido uma distração do mestre, porque enquanto o mestre fala, não percebeu que a xícara estava cheia. E aí o que aconteceu? Ele chegou, mestre, olha, a xícara está cheia, e o senhor continua pondo chá nessa xícara, né?
ou Chavena, como queira. E aí o mestre olhou, deu um sorriso assim, bem sorridente, como fala, né? Um olhar sorridente. Quem conhece o olhar sorridente sabe o sorriso que o mestre deu naquela hora e diz para ele assim: igual a sua cabecinha, né? Porque tudo que eu falo transborda, porque a sua cabeça, a sua mente está cheia. Então você não vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Eu estou completando essa história, porque essa história ela carece de explicações, tá? Ele simplesmente fala, está cheio como a sua cabeça e pronto. Você vai ter que entender que o discípulo tem muita informação e tudo que acontece, ele sempre está comparando com o que ele já sabe. E estar vazio é estar como a criança. Ele aprendeu tudo o que ele sabe, porque quando ele começou a jornada, ele não tinha nada. Não sabia nada, a cabeça dele estava vazia, por isso ele aprendeu. Mas uma vez que ele aprendeu muitas coisas, a cabeça ficou cheia. Então, nesse momento, ele não consegue aprender mais nada. Toda vez que você for aprender alguma coisa, não importa se é a milésima vez que você está ouvindo sobre aquilo, você tem que ouvir como se fosse a primeira vez. Tem que estar vazio como uma criança, tem que estar zerada o mundo das ideias, né? E das informações, tem que estar zerado, porque quando está zerado, você ouve o que está sendo apresentado, você aprende. Mas se tiver barulho significa muitas ideias na cabeça, tá? Então você simplesmente vai somar, porque tudo que vier você vai derramar uma ideia, e ao derramar uma ideia não dá para se colocar mais nada, porque é uma xícara transbordando. Então daí essa historinha está dizendo que toda vez que você for provar o chá, você tem que estar com a xícara vazia. Esvazia primeiro a xícara para depois você provar o chá que está sendo servido. Se você entendeu isso, então agora nós vamos, que a mente está vazia, vamos falar sobre o Tao. Não como uma filosofia chinesa, porque ele não é uma filosofia chinesa. E taoísmo? Taoísmo é a via para o Tao, é um caminho para o Tao. Mas se você entende o que é o Tao, você vai entender o que é o taoísmo. Em função de que o taoísmo existe no taoísmo, vou colocar a palavra oferecimento, tá? O caminho, né? O taoísmo, que é a via para o Tao, ele oferece não só informação, como também ele oferece práticas que auxiliem e acelerem o processo de realização do Tao. Mas Tao é um ponto de realização, realizar o Tao. E Tao é uma consciência chinesa. É uma consciência chinesa da realidade humana. Não é chinês. Então, se você vai pegar o Tao ou o taoísmo como uma filosofia de vida, não. Se você vai pegar o Tao como um conhecimento secreto chinês, não. Mas se você pega o Tao como uma consciência que o chinês tem, em função do que lhe foi revelado em relação à realidade humana, aí sim você vai começar a caminhar e entender e encontrar o que você busca. Se você pegar o taoísmo como informação de como caminhar na sua vida pessoal para realizar o Tao, e se utilizar das práticas que foram criadas pelos mestres iluminados da China, os mestres taoístas iluminados da China, para ajudar, né, e potencializar, no sentido não só de configuração psico-orgânica, como também acelerar o processo de realização do Tao para pessoas que ainda estão num nível de pureza e ingenuidade e que não têm uma mente tão intelectualizada, porque se você for estudar o Tao propriamente dito, dentro do taoísmo, você vai ver que
os conceitos, principalmente os poemas de Lao Tse, eles são muito complicados para a nossa mente brasileira. Então, são poemas para uma mente que já está num nível de intelectualização muito sofisticado, como o Zen, por exemplo. O Zen também é um caminho para intelectuais. E aí, quando é criança, quando a mente ainda está na pureza da criança, quando a intelectualização ainda não está desenvolvida ou não é sofisticada, como ele vai entender o Tao? Como ele vai entender o Zen? Então, nesse momento, entram não só uma forma mais simples de se falar sobre a essência, como também existem práticas taoístas para desenvolver e, através do desenvolvimento, você elevar o seu nível de consciência ao nível de percepção e entendimento do que não pode ser dito, mas pode ser compreendido. Quando a gente fala não pode ser dito, mas pode ser compreendido, o que nós estamos falando nesse momento? Estamos dizendo que através da palavra dificilmente você vai entender ou compreender alguma coisa se não tiver experiência sobre essa coisa ou sobre algo. Eu posso descrever o morango para você com todas as características, definir sabor, tudo teoria, tudo conhecimento. Mas se você não comer o morango, você não viver essa experiência de tocar o morango, sentir o aroma dele, o sabor e o efeito que ele produz, né, na sua mente, no seu coração, a partir do momento que você se alimentou dele, com toda a essência dele, porque o morango é uma caixinha de energia que está relacionada a sentimento e pensamento. Quando você põe, né, um morango na boca, imediatamente essa caixinha já começa a revelar para você o que a natureza materializou através do morango. Isso é uma experiência. Compreendendo, não, você comeu um morango, tudo isso já passou, nível consciente ou inconsciente. Só sei que o morango te traz uma mudança de estado psicoemocional a partir do momento que você comeu ele. Então, o tal é a mesma coisa. Se você não experienciar, não viver a realidade do tal, por mais que você teorize, por mais que você estude, por mais que você tenha sinceridade, você vai entender isso que você está tendo acesso, esse conteúdo que você está tendo acesso, dentro do seu nível de entendimento com a sua mente imperfeita. Porque a mente imperfeita vai ter uma percepção equivocada da realidade. Para a mente estar perfeita, você precisa aperfeiçoar a mente. Isso é possível. Temos que tirar esse paradigma desse estigma, né, de não querer ser perfeito, de achar que a perfeição é uma arrogância ou uma pretensão. Esquece, esvazia tudo isso da sua mente e do seu coração, porque eu vou te dar um exemplo de perfeição que vai derrubar todo o conceito que faz com que muitas pessoas ingenuamente rejeitem serem perfeitas, tá? Então, um cirurgião vai fazer uma incisão, ele pega o bisturi e vai cortar. Se ele tiver 1 milímetro de desvio no bisturi, você se opera com ele? Não. Ele tem que ser perfeito. Perfeito nesse momento está ligado à precisão. Ele tem que ter um corte firme e certeiro. Isso é ser perfeito, né? Se ele tiver uma oscilação, ele já perdeu a precisão. Então o corte não foi perfeito. E isso pode comprometer a vida do paciente dependendo do que ele está fazendo. Então ser perfeito é muito importante. Então você pode treinar a perfeição quando você descasca uma batata, quando você mexe um alimento, quando você termina de cozinhar, você deixa a cozinha limpa e organizada, ou a cozinha está uma bagunça e você deixa para alguém resolver isso para você, porque você cozinhou, né? Mas cozinhar não é só
preparar o alimento e comer, mas sim limpar as panelas e bem limpas, limpar o fogão e muito bem limpo, limpar a pia e muito bem limpo, quando não tiver absolutamente mais nada para fazer, que a cozinha está nas condições que estavam quando você iniciou, né, o processo, então aí terminou o ato de cozinhar. Tudo isso está relacionado à perfeição. E a perfeição também está associada à beleza. Tudo tem que ser bonito. Se você não tem ideia ou parâmetro do que significa perfeição e beleza, olha para a realidade japonesa. No Japão, tudo é bonito, tudo é perfeito. E isso é uma característica dos japoneses. Inclusive, é uma das cenas do Último Samurai, quando o Tom Cruise, o personagem dele, que eu não me lembro o nome, ele escreve no diário que os japoneses tinham, né, um tipo de uma fixação em ser perfeito em tudo o que eles faziam. Mas esse ser perfeito em tudo o que eles faziam ou fazem está ligado ao alto refinamento pessoal, que diferencia o homem do animal, né? Então, tudo isso é muito importante. Estamos falando de tal, então estamos falando de tudo isso. Porque tal é a ação correta. E o que é a ação correta? A ação correta é em tudo. Você vai lavar um pano de chão, esse pano de chão tem que ficar muito limpo. Você vai limpar um chão, esse chão tem que ficar impecável. E é lá nas frestas, naquele lugarzinho chato que você não quer nem olhar, é ali que você vai se aprimorar, porque é ali que você vai ter que limpar com mais desempenho. E dentro do tal, nós estudamos o quê? Varrer a poeira e limpar a sujeira. Se você varre a poeira e limpa a sujeira, fazendo e cantando esse mantra, mesmo que seja inaudível para o mundo, mas no seu mundo dentro ele está vibrando e reverberando, você não imagina as transformações que vão ocorrer em você, na sua ação, na sua forma de pensar, de viver e de fazer as coisas. Aí sim estamos falando de taoísmo, em direção ao tal. E o tal? O que é o tal? O tal é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Para concluir, nós estamos aqui vivendo através da vida mundana, com autoaperfeiçoamento e aprimoramento, com os exemplos que eu citei até agora, para, através desse autoaprimoramento e desenvolvimento, realizarmos o tal, que é a ascensão espiritual, que é o propósito pelo qual nós estamos aqui, né? Que é a verticalidade, que é a vida vertical, nos elevarmos espiritualmente. Isso é realizar o tal. E tem alguns comentários, se me dá licença um minutinho, eu vou ler aqui, e vamos ver quem está aqui. Ah, muito bom. É o... Ah, eu não sei, Sheikh Silvmans, Mind, não sei, da Silva. Ele está dizendo que ele está muito atento. Legal, legal. Pode fazer pergunta. Aí está falando de samurai, estão perguntando se eu sou um samurai. Aqui, a xícara, no caso, seria a mente, a sacerdotisa de Gaia, né? Ela está falando, a xícara, no caso, seria a mente e o mundo das ideias. E o chá seria o conhecimento. É isso? É isso mesmo. É exatamente isso. A informação que está sendo passada está relacionado ao conhecimento e a xícara seria a mente. A mente tem que estar vazia. Se está vazia, você entendeu o que eu disse. Se você começou a discutir, não é nada disso, ou ela está sonhando, ou está viajando, ou, nossa, olha que legal, ela está falando, eu também penso assim, sua cabeça está cheia, então o que está sendo dito não vai encontrar espaço para entrar e reverberar novas ideias e um novo nível de consciência no sentido de abertura da compreensão mais profunda do tal. Por quê? Porque conhecimento... Pega um parâmetro muito simples.
Se você estiver na UTI, tudo que você sabe vai salvar a sua vida? Vai resolver seu problema? Tudo que você conhece, tudo que você estudou, os títulos que você tem, o nível que você conseguiu dentro da sua carreira, tudo isso vai salvar a sua vida se você estiver numa UTI? O que vai salvar a sua vida se você estiver numa UTI? Você faz os ritos tibetanos, legal, ele te dá vitalidade, ele te dá isso, daquilo, não tem perigo, ou tem perigo. Não é essa a discussão. Mas aí eu te pergunto, você está na UTI, eu te ensino os 5 ritos, ele vai salvar a sua vida? Você vai conseguir praticar os 5 ritos se você estiver na UTI entubado? Mas se você tiver o Tai Chi interior, salva. Se você tiver o Tai Chi interior, você nem chega a entrar numa UTI. Mas caso você esteja na UTI e desconheça o Tai Chi interior, mas tenha lucidez e consciência o suficiente para entender e aprender o Tai Chi interior, naquela condição, mesmo entubado, você pode praticar o Tai Chi interior. E dali você volta. Esse é o diferencial e o poder do Tai Chi interior. Que, por mais que ele custe em moeda hoje, é nada. Porque qual é o valor da vida? Quanto vale o segredo da vida? Tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui. É necessário esvaziar a mente, xícara, para que uma nova ideia seja absorvida sem ser filtrada. Porque se eu não esvaziar os meus pensamentos, continuarão na minha mente e quando esse conhecimento chegar, ele vai ser combatido, questionado pelas ideias que já estavam na mente e, por fim, esse novo conhecimento não será estacionado em minha mente. É isso mesmo, sacerdotisa de Gaia. É exatamente isso. Ele não tem como ocupar um espaço dentro do seu entendimento se a sua mente estiver sobrecarregada de informação. Então, tudo que você for fazer, você tem que primeiro esvaziar a mente. Ouviu atentamente o que foi colocado, apresentado, explicado ou transmitido? Aí sim, uma vez que você entendeu aquilo, aí sim você pode comparar com o que você já sabia e tirar algumas conclusões extras. Por isso, o discípulo sempre acaba ultrapassando o mestre, porque ele é o mestre mais ele. Entendeu isso? O mestre é a soma de todos os mestres que o antecederam, mais o que ele era. Então, se o discípulo aprende tudo que o mestre tem, ele vai ser melhor, porque é a soma de tudo com o mestre, mais ele. E assim sucessivamente, tá? Deixa eu ver aqui. O tal é a dualidade em alinhamento, em perfeita sincronia. Não, o tal é o segredo, né, que precisa ser revelado para você cortar o ciclo de reencarnação. Não é nada além disso. Se você ficou decepcionado com essa revelação, sinto muito, mas é tudo muito simples. Jesus falou isso, Gautama falou isso, que é o príncipe Siddhartha, Lao Tzu fala isso, Confúcio fala isso, todos os caminhos falam a mesma coisa. Como retornar à casa do Pai. Jesus falou, disse, tá lá, vai haver um banquete no céu, muitos os convidados, poucos os escolhidos. Naquele momento ele já estava transmitindo tal em larga escala no futuro. Ele já estava avisando que no futuro o tal seria transmitido em larga escala, mas mesmo muitas pessoas recebendo o convite para um jantar no céu, poucas seriam escolhidas, porque só o fato de receber o convite e saber que tem um jantar e que você pode adentrar, não faz de você um convidado digno de se sentar à mesa no banquete do céu, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, ele está dizendo que o nome real dele é Alexandre Silva Mendes. E que Sheik é um pronome namastê.
Ah, Namastê, mestra. Ok, entendi. É shake, né, que fala? Não sei, porque de repente pode ter um outro som. Mas legal, legal, gostei. Então é isso, tá? Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Será? Não, né? Então tá. Então você pode aprimorar, né, no taoísmo, se você realmente quer adentrar, né, ao caminho do Tao, através do taoísmo, você pode praticar o Tai Chi, Xingyi, Bagua e esgrimas, tá? Então, aqui tem a esgrima, né? A espada chinesa, que é a historiadora da espada que construiu a história na China. Aqui tem a espada gêmea, Bagua, onde você vai aprender a trabalhar com as duas. Da outra vez eu mostrei essa, né? Agora eu vou mostrar essa aqui, tá? Então a espada gêmea, ó, olha que linda que ela é, tá vendo? Ela é uma espada gêmea, ó. Você fala, meu, aí tem uma espada só. Não, aqui tem duas espadas, tá? Ó. Aqui tem duas espadas. Tá vendo? Não? E agora? É isso, tá? Isso é a espada baguá. Uma, duas. Ok? E aqui é um treinamento muito especial, porque você trabalhar com duas espadas gêmeas, uma em cada mão, certo? As duas têm pingente, e você tem uma em cada mão, e elas têm que se harmonizar. Eu acho excelente espada dupla, porque o que a mão direita faz, a esquerda também tem que fazer no mesmo nível, porque nós somos ambidestros. Nós não somos destros, ou nascemos com um diferencial e somos canhoto. Isso não existe, tá? O que existe é que nós somos ambidestros. E para você desenvolver a habilidade, né, das duas mãos, então a espada chinesa, que é a espada dupla Bagua, ela é excelente para você manter o centro com os dois braços da cruz, trabalhando em movimentos de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, enquanto você faz o translação, que é em torno de um eixo maior, que é o movimento do sistema solar, né? O universo todo ele está criado com essa ideia, rotação e translação. E o Bagua você vai fazer os movimentos do Tai Chi respeitando as forças ciclônicas, né? Do Bagua, que é rotação e translação, sendo horário eu atraio para mim, anti-horário eu afasto de mim. Então são forças centrífugas e são forças centrípedas que você está desenvolvendo quando você pratica o Bagua, tá? É uma arte dos intelectuais da China, porque é uma arte muito sofisticada e ela não tolera erros. Se você treinar errado, você morre. Tá? Isso não é drástico e nem assustador, é fato. Tai Chi você pode treinar errado, o máximo que pode acontecer é você não realizar a arte. O Xingyi não tem como você treinar errado e não realizar a arte, porque ele é uma arte de combate. Então, quando fala combate, ele combate mesmo. Combate a sua estupidez, combate a sua fraqueza, combate a sua preguiça, combate a sua mente turva. Ele é uma arte de combate. Xingyi Chuan é excelente. Mesmo que você treine errado, só o fato de você estar fazendo de uma forma meio parecida com o Xingyi já está promovendo mudanças e resgates profundos dentro da sua realidade humana, ok? Então, é isso. Se não tem mais perguntas, deixa eu ver. Opa, tem mais pergunta aqui. Está dizendo que dualidade bem e mal, tal caminho do meio. Ou seja, dualidade sem alinhamento, não? Deixa eu ver.
O caminho do meio é a espada em pé. Uma dualidade que entrou em ascensão. Nossa, a sacerdotisa de Gaia, ela vai em alta velocidade, cara. Ela fala umas coisas que embaraçam os neurônios. Olha, presta atenção, tá? Dualidade, bem e mal, está relacionado à vida relativa. A vida relativa tem que encontrar o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho virtuoso, tá? Tem que entender isso. Caminho do meio é o caminho virtuoso, é quando você não polariza. Não vai nem pelo caminho do bem e nem pelo caminho do mal, e muito menos oscilando entre o bem e o mal. Oscilar entre o bem e o mal, ou ficar só no bem, ou ficar só no mal. Você tem que pegar, o tal é você seguir o caminho virtuoso do meio. Que interpreta, é isso? Eu acho que eu tive uma gagueira fonética aqui, mas você entendeu. Você tem que pegar o caminho virtuoso. O caminho virtuoso é o caminho da ação correta. A ação correta está ligado ao coração, né? Um coração amoroso, de compaixão. E você tem que entender que o coração amoroso de compaixão, ele está exatamente no ponto mediano entre o bom coração e o mau coração. Um coração com ódio e um coração com paixões. Paixões são aqueles sentimentos que você não precisa deles, mas eles te escravizam, porque ele faz você correr atrás da paixão, que é desejos não necessários. Então vamos lá. Resumindo o caminho do meio, resumindo e sintetizando a ação correta virtuosa, tá? Então vamos lá. A espada é um instrumento para cortar os 3 venenos do coração. Quais são os 3 venenos do coração que atrasa a evolução humana? É sentimentos hostis, desejos não necessários, que são as paixões, e ignorância, tá? Ignorância é falta de sabedoria. Sabedoria está ligado à ação correta. Paixões está ligado ao que você não precisa. Você é capaz de sair debaixo de um temporal para satisfazer a sua vontade de comer um chocolate. Isso é uma paixão. Enquanto você corre atrás das paixões, você nem ouve o que é importante para você. E aí você fala, nossa, eu tenho tudo, estou satisfeito, minha família é ótima, não me falta nada, mas eu tenho um vazio interior, porque o coração você não engana. E enquanto você não satisfizer o que é importante para você, seu coração vai doer e vai dar aquela sensação de vazio, que não é preenchido com nada. Por quê? Porque está faltando o tal, a ação virtuosa do tal, tá? E o outro, sentimentos hostis, que seriam raiva, inveja, medo, são sentimentos que são contrários ao sentimento de serenidade, de amor, de compaixão, tá? E quando você faz a arte da espada, a espada chinesa, você está cortando os 3 venenos do coração que atrasa a evolução humana, ok? Então agora... ele está dizendo que sheik é árabe e sultão. É isso aí, sultão. Então eu entendi certo. Eu entendi certo! Legal. Então é isso, tá? Agora, tem o grupo lá do taoísmo, né? E esse nosso encontro vai ser publicado e compartilhado no grupo taoísmo, né? Para os 4.581 membros. Mas, advertindo que é muito importante você entender isso, que o meu canal no YouTube, que é o Vida Ikigai, que Ikigai é o propósito, está relacionado ao propósito, né? Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? É realizar o tal. Então, tudo que está no Vida Ikigai é conhecimento do tal. Quando eu falo da coroa do rei, quando eu falo do caminho yin, são mais de 300 Ichigo Ichie que foram salvos
e publicados no meu canal, no Vida Ikigai, que é canal Velzi Moreski. Lá você vai ter conteúdo do Tao, principalmente para os taoístas, os aspirantes e aqueles que estão trilhando o caminho, né, do Tao através do taoísmo. Então você quer conhecer, quer conhecimento, você quer mais informação, mais conteúdo sobre o taoísmo, então eu aconselho a assistir todos os Ichigo Ichie, que são encontros e momentos únicos que estão publicados no meu canal. No sentido de que, quando você estiver assistindo, preste bastante atenção, no sentido de que tenha apetite o suficiente para poder se alimentar do que está sendo passado a cada instante dentro de cada Ichigo Ichie, porque dentro do que está sendo dito tem muita coisa implícita. E se você estiver em silêncio e atento, você vai entender, porque esse é o propósito do canal, né, Velzi Moreski, com a Vida Ikigai, ok? Então é melhor você estudar através do canal, onde a gente está num bate-volta, né, de conversa, sendo que eu estou falando com você, você está me vendo, mas eu não estou te vendo, e eu tenho que aprender a olhar e te enxergar de onde eu estou, ok? Então deixa eu ver aqui. Ah, legal! É Lexus? Legal, bem-vindo e se aprofunde o que você precisar, nós estamos aqui. Tem o grupo Taoísmo e tem o canal da Vida Ikigai com mais de 300. Eu não gosto de falar vídeo, tá? Porque eles não são vídeos, são conhecimentos que eu estou transmitindo através do recurso que nós temos e publicando lá, tá? Então são mais de 300 momentos. São mais de 300 peças do quebra-cabeça que nós estamos montando juntos, ok? Então tá. Então, até breve e matanê!